Bom dia, pessoal do nono ano. Nós vamos iniciar falando agora um pouquinho sobre o continente europeu e, com isso, ver alguns detalhes sobre ele e suas características principais. Isso aí começa a partir do capítulo 3, e lembrando a vocês que o prazo para entrega do trabalho avaliativo é, na verdade, até sexta-feira. E espero que todos aí terminem e mandem para mim no meu privado para a gente dar uma nota lá para vocês. Além disso, alguns desses trabalhos que eu venho passando vão somar também, tá? Então, vamos começar aqui hoje falando sobre a Europa e um pouquinho de algumas características que ela possui. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui o livro de vocês, que nesse capítulo 3, ele começa a falar aí sobre esse continente europeu, e com isso nós temos aí para desenvolver alguns aspectos, como o primeiro deles, que a gente começa com a parte, chamamos uma parte física, e essa parte física dele corresponde aí à Europa, sendo um dos 6 continentes do mundo, e em extensão territorial ele é o segundo menor, O continente também ele é banhado ao norte pelo Mar Ártico, e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. E o Mar Negro está na posição oeste e o Oceano Atlântico a leste, E no caso também, o Mar Cáspio também encontra-se ali nessa posição, pelo leste. E a Europa, também conhecida como o Velho Mundo, e uma característica marcante dela é que ela é chamada de berço cultural ocidental. Nós temos ali uma quantidade de relatos e eventos históricos que marcaram o continente europeu. Sabemos que foram os grandes dominadores ali, do que nós temos sobre a navegação, sobre a questão, que é a questão histórica. Então, isso traz para a gente aí, uma riqueza nesse sentido. Então, a Europa, também podemos dizer que ela é uma grande massa continental juntamente com a Ásia. Quando ocorreu a fragmentação, que foi a fragmentação da deriva continental, chamado pelo geógrafo alemão Alfred Wegener, que conseguiu comprovar sua teoria que realmente os continentes foram se afastando a partir do supercontinente chamado Pangeia, houve ali a fragmentação de diversas partes no planeta, menos na parte que corresponde hoje politicamente, um pedaço sendo da Europa e outro pedaço sendo da Ásia. Essa grande massa continental, ela poderia ser uma única denominação chamada de Eurásia, mas que ao longo do tempo ela foi separada e dividida por questões geopolíticas. Então entrou ali, uma parte ficando com a Ásia, outra parte ficando com a Europa, e assim cada continente com as suas características. Mas, no geral, como a questão continental nem sempre interfere, porque hoje, dentro da regionalização de território, de continente, nós fazemos parte do continente da América.
Mas, no entanto, não temos qualquer, né, poder sobre, por exemplo, sobre o Canadá, sobre os Estados Unidos, e nem assim tratamos de igual para igual as questões políticas entre, né, esses países, né? Nem nossos países vizinhos que estão colados conosco aqui na América do Sul, nós temos um tratamento igual. Isso se deu pela divisão e separação política. Então, cada um hoje, sendo independente, cada um vai ter sua legislação, sua forma jurídica de agir, né, como politicamente vai governar a sua terra. Ou seja, quando falamos de território, existe a limitação, as fronteiras e também as leis que cada um vai estar obedecendo dentro desse sentido. Então, não temos aí, né, na Europa, nem na Ásia, né, sequer uma questão, né, jurídica que vá impedir mais avanço ou menos avanço na questão de promover uma igualdade ali, só porque eles estão na mesma massa continental. Não, porque os países que ali estão nesse território são independentes. Então, a Europa, né, ela limita-se territorialmente, né, com a Ásia, a leste, sendo considerada um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia. Os dois continentes, isso é uma questão física, são separados pelas cordilheiras, que são chamadas Montes Urais, devido ao seu contorno bastante irregular. O continente europeu apresenta, né, várias penínsulas e ilhas, né, e muitos países com costas litorânicas. Algumas características gerais aqui, né, que nós observamos aqui, inclusive nesse mapa político da Europa, né, que nós temos aí uma área, né, bem grande da Europa, né, apesar de ser o segundo menor do mundo, né, no geral, ele conta com a população de mais de 740 milhões, né, de habitantes. O continente europeu tem muitos países, né, e esses países ali acabam tendo uma elevada, porque eles não são de tamanho territorial muito grande, uma densidade demográfica de aproximadamente 73 habitantes por quilômetro quadrado, é uma densidade alta. A gente compara aí com a nossa região amazônica, que tem apenas 3 habitantes. Então, são falados ali diversos idiomas, né, como o francês, o alemão, o espanhol, né, além de outras línguas, né, europeias que ali são proferidas. Existe uma quantidade média, porque alguns buscam autonomia, de 50 países. Temos, né, o maior país de todos, que é a Rússia, inclusive ele se estende da Ásia até a Europa, e o menor país que hoje tem sua autonomia, que é o Vaticano. Nós temos também, para destacar, né, entre eles, né, o que nós chamamos de áreas heterogêneas. Quando a gente vai analisar o território, né, nós vemos aí áreas heterogêneas. Então, são áreas distintas e que possuem classificações diferentes em um grupo de 4 regiões, que é a Europa Ocidental, a Europa Meridional, tá? A Europa Centro-Oriental e a Europa Setentrional. Nós podemos falar também
aqui, inclusive aumentando um pouco para vocês, nós temos inaugurado em 17 de novembro de 869, né, localizado no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o Canal de Suez, que trouxe um significativo benefício à navegação mundial. Embarcações europeias encurtavam o percurso entre, né, e chegam à Ásia sem a necessidade de navegar pela costa africana ocidental. Então, isso provocou um encurtamento de distância, como nós tivemos também o Canal do Panamá para atravessar do Oceano Atlântico para o Pacífico. A mesma coisa foi essa importância geográfica aqui do Canal de Suez. Nós temos aqui também, né, o feudalismo, que foi um sistema de organização econômica, social e política que predominou durante a Idade Média no continente europeu, né? E é claro que dessa situação de trabalhos rurais, de situação de servos, e assim dando até início ao sistema capitalista, ao sistema de evolução, ao sistema de navegação, comercialização, a Europa ela teve esse ritmo, né, inicial, que inclusive foi berço do processo de industrialização. Então, a Europa ela é muito marcada, né, por diversas características como essa. Então, nós temos aí uma questão, que é uma questão histórica, que retrata o que acontece nos dias atuais, né, de se tornar um continente muito importante ao longo da nossa história. Então, aqui, ele vai mostrar um pouco dessa situação, inclusive vocês podem até, né, destacar esse parágrafo aqui, que a Europa, berço da moderna ciência e do pensamento progressista, foi protagonista, ou seja, foi o primeiro de revoluções em todos os campos sociais, o renascimento artístico, cultural, colocou o ser humano e a razão do centro do universo. O iluminismo lançou as bases do Estado-nação na modernidade, na sequência, nas revoluções gloriosas da Inglaterra. E francesa lançam as bases, né, do industrialismo e do liberalismo, que posteriormente espalharam-se por todo o planeta. Então foi algo marcante aí na história, né, do continente europeu e que serviu para o mundo inteiro também. Por isso que podem até, inclusive, fazer, né, a leitura bem detalhada deste capítulo, que ele vai mostrar bastante sobre essas questões aí que acabaram modificando o resultado, né, da história mundial. Nós temos aí a Revolução Industrial, aqui em cena, geografia em cena, como eu já havia falado. Foi um evento que marcou o mundo, marcou essa progressão, marcou as classes sociais. Ele também, a Revolução Industrial, trouxe, né, fontes novas de produção, uso de matérias-primas em grande quantidade, modernização da forma de trabalho, né, substituição de mão de obra, tivemos que se adaptar, ter a modificação da forma de trabalho, alterou a capacidade humana de cada vez ter que se especializar mais, eis o motivo do estudo ser tão cobrado, né, que muitos não entendem, mas a coisa começou há séculos atrás, a importância de estar capacitado para estar inserido no mercado de trabalho. Então, tudo isso veio desse berço aqui, que foi o berço europeu. Então, ela veio provocando, né,
e modificando em muito a natureza, inclusive, né? Como está dizendo o título aqui, porque ela foi gastando os recursos que tinha na natureza para transformar em produtos industrializados. Então, com isso, houve a busca cada vez mais intensa de recursos e matérias-primas para, assim, produzir, né? E temos algumas das notificações, né, de principais penínsulas, ou seja, uma extensão de terra que avança em direção ao mar, né, é um elemento geográfico abundante, podemos até destacar aqui, no litoral europeu e serviu de portos e áreas de povoamento onde partiam grupos de navegantes de diferentes interesses. E aí ele coloca aqui para a gente, até mesmo foi a situação, né, da Suécia, Noruega, Finlândia, aonde partiram, né, os vikings, ou seja, houve também, né, essa questão de conquista. Isso foi uma coisa que foi marcada na história e não só como um conto, né, mas tem os registros, tem as embarcações, existem, né, hoje, né, os relatos vivos de que realmente houve, antes desse processo que nós conhecemos comumente como os navegadores portugueses, que eram os que mais dominavam, antes deles já tinham os vikings que já faziam toda essa questão, todo esse processo aí de busca, tá? Então, podem ler também com bastante atenção aqui sobre essa questão das penínsulas e que vai também trazer esse conhecimento aí em relação às conquistas e aos desbravamentos de novos lugares e novas áreas. Bom, mares, oceanos e ilhas, como eu já havia falado lá no início, não vamos ser repetitivos, só deixem marcados aqui este parágrafo que mostra, né, sobre algumas áreas pela qual nós temos aí alguns mares de grande importância e oceanos também, porque inclusive é um dos meios de se locomover na Europa de uma maneira barata, transporte de mercadorias mais barato ainda, né, e que apresenta aí uma facilidade para haver comercialização entre esses países, que inclusive possuem uma união econômica muito grande, como se tornaram, fizeram assim o maior grupo econômico do mundo, que é a União Europeia, que tem o euro como sua moeda forte, né? Então esses países se juntaram e aqui mostra aqui o Mar da Irlanda, o Canal da Mancha, né? Canal do Norte, por onde se espalham grandes fluxos de comércio, né, e integração econômica entre diversos países da Europa. Bom, tem um mapa aqui, né, na página 102, que esse mapa está, inclusive, de uma forma, né, vertical, ou pelo seu tamanho, mas é um mapa físico aí e mostra os pontos mais elevados, que são as partes mais escuras, né? Aqui temos Cáucaso, temos aqui os Montes Urais, temos os Alpes escandinavos, né? Temos aqui penínsulas ibéricas, é onde se destaca aqui grande parte do relevo de maior altitude da Europa. Bom, relevo modificado, hidrografia, né, superutilizada, foi o que estávamos comentando anteriormente. Por ter, né, muitos lugares, inclusive de difícil acesso, como lugares muito altos, pontos muito altos, a Europa ela tem, né, também
que buscar aí áreas melhores para povoamento, agricultura, desenvolvimento de atividades. Então, isso tem aí o que nós chamamos de antagonismo, ou seja, algo que é bem diferente um do outro. Pontos muito altos e pontos muito baixos, com altitudes médias em torno de 400 metros. Então, o relevo ele precisa ser aproveitado da melhor maneira possível, principalmente com o que corresponde na relação entre as zonas térmicas de cada parte do continente, para poder ser utilizado esse relevo da forma mais segura. Então, utilizando aí para a agricultura, áreas mais temperadas, mais próximas a temperaturas amenas para poder o cultivo ser bem produtivo. E também os rios, que se destacam diversos deles pela sua grandiosidade, sua navegabilidade. São rios, muitos rios são de planícies que servem para o transporte, via de ligação. Então, acaba facilitando aí e dando aí uma facilidade melhor e econômica para o continente europeu. Então, nós temos aqui, podemos destacar, nesse segundo parágrafo aqui, diversos desses rios, como o Rio Danúbio, intensamente navegado, como eu falei, servindo de comunicação, circulação de pessoas e mercadorias. Esse rio, por exemplo, ele nasce na Alemanha e ele vai percorrer 2.860 quilômetros até chegar no Mar Negro, que é só a Foz, ou seja, uma extensão bem grande de navegação. Para você ter ideia, daqui a São Paulo são 400 metros, então ele tem 2.860 quilômetros. Então, ele quase dá para atravessar o Brasil de ponta a ponta, Porque o Brasil tem 3.900 e alguma coisa. Então, ele chega, é um rio que quase chegaria do extremo sul, passando um pouco da metade do nosso território. É um rio muito grande, muito utilizado, que é o chamado Rio Danúbio. Nós temos também aqui seu percurso inclui territórios de 8 países. O Rio Danúbio é a principal via de ligação entre a porção central e a Europa e os portos do Mar Negro, onde as embarcações deslocam-se para o Mar Mediterrâneo. Ou seja, vai fazendo diversas ligações através de outros afluentes e assim eles conseguem ter essa interação melhor. Aqui é a hidrografia da Europa e nessa hidrografia nós observamos oceanos, observamos os rios principais, aqui o Oceano Atlântico ao lado oeste, como eu tinha falado no início. Nós temos o Ártico, que é o mar Ártico ao norte, e assim todos os outros, Mar Mediterrâneo, o Rio Danúbio, como falamos, seus afluentes aqui, Roterdã, temos diversos aqui, que vão apresentar aí uma ligação interna da Europa muito favorável para eles. Bom, para hoje, vocês também, para finalizar aqui, vocês também podem marcar esses outros rios que são muito importantes da Europa. Tamisa, que corta Londres, Inglaterra, o Sena, que banha Paris, áreas industriais. Eles foram rios que
passaram por um processo de descontaminação, rios que estavam abandonados, tinham aí proliferação de doenças, e esses rios, a Europa provou que é possível revitalizar qualquer área dessa aqui quando há um investimento. Tem o rio Volga, o mais extenso rio da Europa, né, que ele nasce em um planalto, né, de Valdai, na Rússia, e percorre, ou seja, 3.690 quilômetros, sendo a maior parte deste navegável, ou seja, além dele ter esse tamanho, ele ainda é um rio de planície que ele pode ser navegável, não é rio que tem aí diversas quedas, como cachoeiras, que impede a navegação dele. Então, isso é um fator muito positivo, muito, para a Europa. E entre outros deles aí, né? Então, por hoje, vocês vão ficar com essa questão dos rios e na próxima aula nós vamos dar seguimento aqui ao restante do capítulo, que existe uma ligação também de variedade climática, né? Eu já ia esquecendo aqui de citar essa questão do clima botânicos, ou seja, o clima tem tudo a ver com a questão botânica, a questão da vegetação. Clima e vegetação são dois elementos que estão altamente interligados. Então, a Europa ela tem climas de frio polar, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha e semiárido. Tem a influência das correntes do Golfo, tem também as influências, das massas polares. Então, isso traz aí, uma variedade de clima. Juntamente com isso, é claro que nós vamos ter também uma variedade de vegetação. Então, são coisas que estão uma interligadas à outra. Tá? Então, aqui nós temos a floresta de tundra, floresta boreal, floresta temperada, mediterrânea, pradarias, vegetação de altitude, e, entre outras regiões que são, essas estão rasuradas aqui, são as chamadas regiões cultivadas, onde se aproveita melhor para a produção de alimentos. Então, todos esses tipos climáticos, que depois eu peço a vocês que leiam com atenção sobre cada tipo climático desse, e que vão, estar, no caso, respondendo depois, a partir da página 109 e 110, alguns exercícios aí. Tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero lá vocês todos enviarem logo, as atividades no privado, a atividade de avaliação que eu mandei para vocês. Tá? Um forte abraço e até semana que vem.